Meus queridos amigos, tudo na paz? Espero que sim. Bolsa de valores subindo e você precisa ver esse vídeo. Aliás, independente de quando você estiver assistindo, você precisa ver esse vídeo aqui até o final. E eu nem vou ter muito trabalho aqui para te convencer. Quer ver? O que a gente vai ver no vídeo de hoje? A Bolsa de Valores está em alta? Pode subir ainda mais? Claro que pode, mas ao contrário do que o óbvio às vezes aponta, a maioria dos investidores na Bolsa de Valores não vão ganhar dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te falar por que a Bolsa acaba sempre subindo cedo ou tarde, os erros que fazem muita gente perder dinheiro, mesmo comprando ações nesses momentos, para que você consiga evitar esses erros. E eu vou te contar aqui qual que é a pior estratégia de investimentos da Bolsa de Valores e mesmo sendo a pior, é a mais usada. E agora talvez você esteja prestes a executar também essa estratégia, que é a pior de todas, mas talvez você ainda nem saiba disso. A frase do dia é: compre ao som dos canhões e venda ao som das trombetas. Frase que não é do Buffett, como muita gente pensa, não é muito bem dele essa frase, eu vou falar de quem que é já, mas aí eu te pergunto, qual que é o som que você está ouvindo nesse momento? Qual que é o som que está chegando aí aos seus ouvidos de investidor? Som dos canhões ou som de violinos, de trombetas? O que você acha? Você acha que esse momento é mais interessante para comprar, vender, não fazer nada? O que você está ouvindo? O seu ouvido de investidor aguçado está ouvindo o que nesse momento? Som dos canhões ou dos violinos? Quem já é de casa, deixa o like, na moral, para fortalecer a nossa parceria. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever aqui no Valor em Ação se você gostar do conteúdo. E meus queridos, essa frase, compre ao som de canhões e venda ao som de trombetas, sugere que o início de uma guerra é um bom momento para você investir no mercado de ações, entendeu? Quando o pior mercado está na sua frente, as melhores são as oportunidades que você vai conseguir aproveitar. A frase original mesmo é do Barão de Rothschild. Acredita-se que essa citação que deu origem a essa frase seja uma frase dele: compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que o sangue não seja seu. Antes de falar sobre o foco do vídeo, que são esses erros que eu estou falando que o investidor costuma fazer nesses momentos, que você tem que evitar, vamos dar só uma olhadinha aqui no que está acontecendo. Rapidez, falando logo de resultado de bancão, o Itaú confirmou as expectativas de ótimo resultado, bom resultado, resultado melhor do que os do Bradesco e Santander, somados pela primeira vez na história. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI do Itaú, foi de 20,7%, meus queridos amigos. É o que eu sempre falo, né? Às vezes você fica procurando aí, sarna para se coçar. Vocês têm as melhores empresas que costumam ter historicamente os melhores resultados. O Itaú, um dos melhores bancos disparado aqui do Brasil, mas às vezes o investidor, não estou falando que é para você investir no Itaú, não. O Itaú é só um exemplo. Você tem empresas de qualidade em vários setores na Bolsa de Valores. Mas às vezes o investidor parece que ele tem alguma coisa contra essas empresas. Ah, eu não gosto, as melhores eu não gosto não, eu vou ficar investindo aqui, eu vou ficar procurando sempre as piores, as que estão mais apanhando, as que estão mais sofrendo, que é para eu investir, que é para ver, caiu 90%, também se recuperar, eu vou e recupero e ganho muito dinheiro. E às vezes quebra, fica pelo meio do caminho, nunca mais se recupera. Então assim, tenta olhar para a sua carteira com um pouco mais de carinho e acrescenta ativos de qualidade também. Nada contra você comprar uma ação que sofreu um pouco mais, que está em fase de recuperação, enfim. Mas eu gosto da ideia de compor uma parcela relevante da carteira com ativos de qualidade. Claro que não foi recomendação aqui, no caso do Itaú, só um exemplo, você vendo mais uma vez o Itaú tendo ótimos resultados. Agora, com relação à inflação, a mediana das expectativas dos economistas do mercado para a inflação oficial diminuiu de 6,05% para 6,02%. Quando a gente tem expectativa de queda na inflação para o mercado de ações, é bom. Então, depois de 5 altas consecutivas, como eu disse também, as projeções para 2024 recuaram de 4,18% para 4,16%. Essas estimativas são do Boletim Focus do Banco Central de hoje. A Bolsa de Valores está subindo nesse momento, como eu falei no comecinho do vídeo. A partir do momento que a inflação se estabiliza, controla, os bancos centrais eles podem voltar a baixar a taxa de juros, estimular a economia, tudo isso de forma geral
é bom para expandir a economia, isso favorece diretamente a Bolsa de Valores, mercado de capitais como um todo, mercado de ações, fundos imobiliários, acaba se valorizando. É por isso que o mercado olha tanto para os dados de inflação, as expectativas futuras, porque isso realmente é importante. E por falar em inflação e expectativas, o ministro da Economia, Fernando Haddad, confirmou nessa segunda-feira os 2 nomes que vão ser indicados pelo governo para o Banco Central. Um deles, como já era esperado, Gabriel Galípolo. Segundo Haddad, o indicado terá autonomia para cumprir as leis do Banco Central, o mínimo, mas com o comando de harmonizar a política fiscal e monetária com o propósito de crescer com baixa inflação e com justiça social, que, na minha opinião, são praticamente sinônimos, tá? Justiça social e baixa inflação. E não mascarar justiça social a custo de uma inflação elevadíssima. Então, concordo com essa declaração do Haddad, inclusive, de que a gente precisa de baixa inflação com justiça social, que, como eu disse e repito, são praticamente sinônimos. Também, segundo o ministro, a primeira vez que ele ouviu a sugestão do nome de Galípolo para o Banco Central foi do presidente da autoridade monetária, o próprio Roberto Campos Neto. Enfim, meus queridos amigos, vou trazer aqui algumas ações só a título de comparação para vocês verem. Quando eu olho para as ações da Engie, antes da gente falar dessas questões dos erros, enfim, quem comprou ações da Engie em 2020 até agora não conseguiu recuperar o investimento, né? Isso é que a gente falando com relação ao preço que pagou em 2020. Se seguiu comprando, aí é diferente. Você pega Itaúsa, por exemplo, ali no finalzinho de 2019, começo de 2020, todo mundo queria, os preços lá em cima, quem comprou também não conseguiu recuperar ainda, mesmo considerando o reinvestimento dos dividendos. E tem diversas ações que muita gente considerava uma maravilha, uma bela empresa, uma baita de uma empresa em 2020 e não conseguiu segurar. Hoje você vê pouca gente se interessando. Fundos imobiliários nas máximas ali em 2019, 2020. Eu já gravava vídeo aqui para o YouTube, naquela época eu me lembro que eu falava, porra, eu infelizmente não consigo mais ter aquela vontade de investir, de seguir comprando com a bolsa nesse patamar. Já subiu demais, eu realmente estava com saudade de uma bolsa mais barata e agora é isso que a gente vem tendo por um tempo já razoável. Só que a gente sabe que investir é sobre plantar sementes. E por que o investidor... Geralmente o investidor erra. Por exemplo, vamos considerar um exemplo aqui. Você tem uma plantação de milho, um agricultor que planta milho. O que ele faz? Ele sabe, geralmente, qual que é a melhor época do ano para ele fazer isso. Ele vai plantar naquela época, porque depois vem a chuva, e aí ele vai conseguir ter a melhor colheita. Só que a gente está falando aqui de acertar exatamente a melhor época e de ter a melhor semente. Se ele quer plantar milho, ele não vai pegar semente de melancia, de maracujá, de soja para plantar milho. Na Bolsa de Valores, o que você está plantando no mercado de investimento? Você está plantando dinheiro. Para colher o quê? Mais dinheiro lá na frente. Não menos. Se for para colher menos, você não vai nem plantar. Você já consome, já gasta, que é muito melhor. Só que é diferente. Para ter mais dinheiro, você consegue fazer isso com diversas sementes. Inclusive, é o recomendado. Então, o que o investidor faz e tem que fazer? Diversificar. Só que diferente do plantio de qualquer outra dessas culturas, como milho, soja, que a gente tem as estações do ano bem definidas e o agricultor sabe o melhor momento para plantar, quando você está falando de investimentos de renda variável, principalmente, você não sabe. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar tentando adivinhar? Também não tem como. O que muda o jogo? Ao longo do tempo e de muitos anos, o investidor ele vai estar sempre plantando em diversas sementes de forma diversificada em diferentes épocas. No longo prazo, as melhores sementes que ele escolheu nos melhores momentos vão compensar aquelas sementes ruins que ele acabou escolhendo e plantando em momentos também não tão apropriados. E o resultado final vai ser muito bom. Só que não é isso que a maioria dos investidores faz. Por isso que muita gente perde dinheiro. E por que os investidores não ganham dinheiro quando deveriam? Porque a maioria erra
o plantio e a colheita, faz justamente o contrário. São esses aqui os erros que você precisa evitar a todo custo para você ter sucesso na Bolsa de Valores. O erro número 1 é o comportamento de manada. E parece balela, parece simples, mas é uma tendência natural dos investidores. É justamente querer comprar ações quando está todo mundo comprando, quando está todo mundo falando disso, e vender quando parece que o mundo vai acabar, está todo mundo vendendo. Isso acontece porque a gente tem dificuldade de tomar decisões que vão contra o que a maioria das pessoas está fazendo. Se está todo mundo fazendo, para que eu vou arriscar fazer diferente, passar vergonha? E isso em tudo, não é só investimentos, não. É numa roupa que você usa, é no celular que você usa, é no carro que você compra, tudo. Se está todo mundo fazendo, para que eu vou fazer diferente? Vamos seguir o senso comum aqui, não vamos mudar muito. Se está todo mundo errado, eu não vou fazer muito feio. Então, diversos experimentos científicos em diversas situações já foram feitos para se comprovar isso. Além disso, o preço das ações subindo estimula muito a ganância das pessoas, nos investidores. E quando o preço está caindo muito, como agora recentemente estava caindo bastante, o investidor ele já potencializa o medo que tem dentro dele, que é natural. É por isso que a gente sobreviveu à evolução. O medo era uma característica muito importante para a sobrevivência. Hoje não é mais tão importante, mas a gente continua carregando essa característica. Então, o medo excessivo, o pânico, na hora que as ações estão caindo, e a ganância na hora que está subindo. Os preços no mercado de ações, os preços das ações, eles não deveriam impactar na nossa decisão, mas infelizmente eles acabam impactando. Cada um sofre um efeito em um nível diferente, mas sim, todos nós sofremos o efeito do preço das ações nas nossas decisões, no nosso comportamento. A prova disso é que a bolsa começou a subir um pouquinho, vai ter gente que já vai começar a acreditar, vai ter gente que vai demorar um pouquinho mais, aí a bolsa sobe um pouco mais, vai para 110, 115, aí já tem gente, agora sim eu acho que é a hora. E vai ter gente que vai comprar lá só quando bater 130, 140, 150, e aí compra, na hora que ele compra começa a cair, aí ele vende tudo, toma prejuízo. Então cada um sofre, né, um impacto de forma diferente, mas os preços impactam todos nós. E uma coisa que você pode fazer para evitar esse tipo de comportamento é você olhar para o desempenho da sua carteira como um todo e não para o desempenho de uma determinada classe de ativo ou de um ativo especificamente na sua carteira. Outra coisa que tem muito a ver com isso, outro erro que é altamente cometido, é o investidor ser influenciado por narrativas. Na maioria das vezes, o que faz o investidor errar feio e perder muito dinheiro é a nossa reação às narrativas. Junta um pouco do que você está sentindo naquele momento, das suas emoções, dos motivos que a nossa própria mente acaba encontrando para justificar o que quer fazer no momento, tanto com relação ao investimento quanto outras coisas, famoso viés da confirmação. Junta isso mais as narrativas de mercado que começam a contar uma historinha bonitinha muitas vezes, que faz você pensar coisas do tipo, é isso mesmo que está acontecendo, parece que realmente faz sentido, eu tinha razão quando eu pensei nisso, porque as narrativas costumam usar essas coisas, agora é hora de fazer isso mesmo, vai subir muito mais, como eu estava certo quando eu pensei isso, e então quer dizer que eu estou certo, então agora é hora de fazer isso. Só que narrativas são criadas para justificar vantagens, para convencer alguém de fazer alguma coisa, é para isso que elas servem. Isso que eu estou fazendo aqui agora é uma narrativa. Então narrativa não é um negócio ruim. Elas são usadas para te convencer de determinada tese em tudo, investimento, política, tecnologia, finanças, tudo. Só que você deve acreditar, isso que eu estou te falando aqui agora é uma narrativa. Eu acabei de te falar, é uma narrativa, é o meu ponto de vista. Você tem que acreditar em mim? Sim, você tem que acreditar. Se eu falar que não, eu mesmo dizer que não, está errado. Mas você tem que acreditar cegamente? Não. Então, o bom investidor é aquele que consegue tomar decisões da melhor forma e reagir de forma mais racional possível a esse boom de narrativas que a gente tem hoje, que seguem também sendo criadas o tempo inteiro. Você precisa se blindar um pouco para você não ser altamente influenciado, porque narrativa vai acontecer. Então fica mais fácil, por que eu estou falando isso? Porque isso geralmente traz prejuízo. Porque fica muito mais fácil de te convencer com narrativas usando fatos e dados mais recentes. E aí o mercado ele vai bolar um monte de coisa quando a bolsa estiver disparado, meu amigo, para te convencer de que aquele é o momento de você investir. Agora, como tem pouca gente interessada,
as narrativas estão mais focadas em outras coisas, renda fixa, é isso aqui, papapá. Mas quando a bolsa estiver subindo, fundos imobiliários estiverem subindo, criptomoedas estiverem subindo, as narrativas vão ser todas em cima disso para te convencer, para convencer a massa, a maioria que perdeu realmente o momento que era bom, que é esse, quando a gente tem uma queda, de que a alta é que é o momento certo para você investir. E é por isso que muita gente acaba perdendo muito dinheiro, porque é muito mais fácil te convencer quando os dados recentes corroboram para a narrativa. É por isso que a maioria dos fundos de investimentos que tiveram os melhores desempenhos da história, eles tiveram um desempenho muito bom, mas você pega os investidores, os cotistas, não tiveram um bom desempenho naquele período. Por quê? Porque não tem comportamento para suportar, não tem temperamento, não tem paciência, não tem disciplina. Então, o desempenho dos últimos 12, 18 meses pesa muito nas decisões do investidor que não entende o mercado, que não entende a dinâmica do mercado, como é que funciona. E qual que é a pior estratégia que você, como investidor, pode escolher? Que eu disse que ia falar sobre isso aqui, e é a que muitos escolhem, pode ser que você esteja prestes a fazer. Que estratégia que é essa, que é a pior e muita gente insiste em executar? É você optar por uma estratégia de longo prazo até bacana, por exemplo, vou investir em ações boas pagadoras de dividendos, meu foco é renda passiva. Então essa estratégia é legal, você escolheu, mas aí você fica comparando o resultado da sua carteira com o resultado de outras estratégias ou de outras classes de ativos no curto prazo. Com base num espaço curto de tempo, você faz esse recorte, compara, aí você vai lá e descobre que a sua estratégia que vem funcionando bem no longo prazo trouxe bons resultados nos últimos 90, 100 anos, sei lá, mas você começa a duvidar. Você esquece de perceber também, na hora que você está escolhendo essa estratégia, de que essa estratégia ela vai fazer a sua carteira sofrer muito também em alguns períodos curtos e médios até você chegar onde você quer. Então, quando o investidor escolhe uma estratégia, ele precisa ver também que em alguns momentos ele vai sofrer. Só que os gráficos, geralmente, eles mostram uma tendência de alta, mas ninguém olha fotos curtas ali naquele intervalo, que a maioria das estratégias vencedoras no longo prazo acaba sofrendo muito em períodos, nos diferentes curtos prazos que a gente tem no meio. O investidor ele precisa sobreviver a esses momentos. Você vai precisar ser que nem o Rocky Balboa lutando com o Ivan Drago em Rocky 4, lembra? Eu acho que foi Rocky 4 mesmo. Você vai ter que apanhar muito às vezes antes de começar a bater e não vai poder sair da luta. Muitos investidores acabam escolhendo uma estratégia que, como eu falei, até interessante, mas correm por conta de resultados ruins no curto prazo. Então esse erro é um dos mais difíceis que a gente tem para poder evitar, porque a gente é ser humano. Então você vê os seus investimentos tendo um desempenho abaixo do mercado por 1, 2, às vezes 3 anos, você começa a duvidar de você mesmo, da sua própria estratégia, da sua capacidade de executar. Será que funcionou até hoje, mas não funciona mais? E aí você abandona antes de ela começar a dar um bom resultado e às vezes um pouquinho antes de começar a dar um bom resultado, você abandona. Então a bolsa vai subir, isso é um fato. Você vai perder dinheiro se deixar para comprar quando já tiver subido muito, só porque está subindo. E 2, se você não conseguir ter a paciência e a disciplina necessárias para seguir executando uma boa estratégia por um tempão. Se você ficar comparando o seu resultado com o de outras estratégias ou classes de ativos, como eu disse, no curto prazo, sofrendo com isso, vai fazer cagada. Na maioria das vezes, a solução para isso é você ajustar uma boa alocação. Então, quem comprar ações nos próximos meses e não se proteger contra esses erros que eu falei aqui, não está investindo. Só vai estar plantando as sementes de um prejuízo futuro. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!